A presença interior. Há uma presença divina em você, e é a função desta presença curar os doentes, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, alimentar os famintos e perdoar os pecadores. Esta é a sua função. Nunca te deixou e nunca te deixará. Você poderia mudar sua religião 7 vezes, mas esta presença ainda estaria com você. Você poderia morar em um lugar onde ninguém nunca ouviu falar de qualquer igreja e a presença ainda estaria com você. Ela nunca te deixará, nem te abandonará. E lembre-se disso, não depende de nada. Não é dependente nem mesmo de você ter um pensamento correto. Ela está sempre lá, mas você desfrutar de seus benefícios depende de você conhecer a verdade de sua onipresença. Gradualmente, à medida que você recebe a confirmação de dentro de si mesmo, é verdade que existe uma presença. A voz fala com você. Se ela fala audivelmente ou não, isso é de importância nenhuma, contanto que, de uma forma ou de outra, você sinta que está vivendo pela graça, não pelo poder, nem pela força, mas pela graça, por uma graça divina que opera tão livremente quanto as marés que vêm e voltam, ou o nascer e o pôr do sol, e sem dor. Não é uma questão de ganhar ou merecer isso. Como seres humanos, nunca podemos ganhar ou merecer a graça de Deus, e é por isso que nos é dito que devemos morrer diariamente e que devemos renascer do Espírito. A verdade é que, como filhos de Deus, somos herdeiros da graça de Deus, e tudo o que temos a fazer é reconhecer nossa filiação. E assim, enquanto ponderamos essas verdades básicas, à medida que aprendemos a certeza de que existe uma presença interior e aprendemos a relaxar nela, descobrimos que ela toma nossos pensamentos por nós, corrige e nos ilumina. Vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos. É uma influência de cura na mente e no corpo. É uma presença provedora. Mas ela faz tudo isso sem qualquer ajuda nossa, exceto pela nossa capacidade de relaxar nela. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Você vê, é sempre Ele. Ele executa a coisa que é designada para mim. Não o pequeno eu, mas Ele. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Mas você não vê que Ele não pode fazer isso se nós segurarmos as rédeas e comandarmos toda a direção? Se pensarmos no que devemos comer, ou que devemos beber, ou no que vestiremos, não estamos deixando espaço para nenhum Ele. Fica só aquele pequeno eu, aquele eu que deveria estar morrendo diariamente para que a nossa identidade espiritual, possa renascer. Se você compreendeu o que eu disse até este ponto, você deve ser capaz de compreender a passagem. Na quietude e na confiança está a sua força. Na quietude e na confiança. Como você pode estar quieto? Como você pode ter confiança? A menos que você tenha essa consciência de uma graça interior, e você só pode ter essa consciência de uma graça interior quando começar a reconhecer sua natureza universal, reconhecer que ela pertence a todos os homens. Aqueles que não estão reconhecendo esta graça interior, nos é dito, são os milhares que caem à nossa esquerda e os 10.000 à nossa direita. Aqueles que, como o Mestre nos diz, não estão permanecendo na palavra, nem deixando a palavra permanecer neles, e que, portanto, são como um ramo de árvore que é cortado, murcha e seca. Portanto, nem todos se beneficiarão com esta verdade, só porque é verdade. Não, somente vocês que conhecem a verdade, permitem que a verdade os liberte. Vocês que habitam nesta palavra de uma presença interior, aqueles de vocês que param de aborrecer a Deus, mas tenho certeza de que Deus não pode ficar aborrecido. Aqueles que deixam de aborrecer a Deus, se Deus pudesse ficar aborrecido, isto é, tentando influenciá-lo,
tentando suborná-lo, tentando prometer-lhe algo no futuro, em vez de perceber que Deus é Espírito, Deus é vida, Deus é amor e que você tem que encontrar uma maneira de deixar tudo isso fluir de você, entrarão em uma consciência real da presença de Deus. A vida contemplativa desenvolve um senso de universalidade. Isso realmente constitui um modo de vida. É verdade que é um modo de vida religioso, exceto que, se você usasse tal termo, pareceria denotar alguma religião em particular, com rituais e cerimônias especiais. E não é esse tipo de vida. É uma vida religiosa no sentido de que este ensinamento desenvolve uma consciência plena de Deus. Mas para evitar dar a impressão de que encontramos alguma religião particular através da qual Deus está nos abençoando, devemos corretamente chamar isso de modo contemplativo de vida, porque é um modo de vida que pode ser vivido por todas as pessoas, independente de qualquer persuasão pessoal ou denominacional. A vida contemplativa reconhece Deus como Espírito e esse Espírito como onipresença, o Espírito dentro do próprio ser. Portanto, é um modo de vida absolutamente irrestrito, disponível para qualquer pessoa de qualquer fé, ou mesmo sem fé, desde que ela reconheça que Deus é Espírito, reconheça Deus como seu tema central, não seu Deus ou meu Deus, apenas Deus, e um Deus que não pertence a ninguém, um Deus que é justo e é universal. É por isso que a vida contemplativa pode florescer em todos os países do mundo onde há liberdade e onde as pessoas não são compelidas a adorar de uma maneira específica. Mesmo onde não há liberdade, esse modo de vida pode ser seguido, porque não constrói uma cerca em torno de Deus, nem estabelece regras específicas. Apenas reconhece Deus como o princípio da vida, o grande arquiteto de todo o universo. Por esta razão, então, a vida contemplativa é o caminho para qualquer pessoa que possa reconhecer que, onde quer que Deus seja adorado, é o mesmo Deus, pois não pode haver mais do que um Deus. Seja entrando como hebreus em um templo com chapéus, ou como cristãos sem chapéus, como orientais sem sapatos, ou como cristãos com sapatos, tudo isso deve ser entendido como formas exteriores que não podem fazer diferença, e tudo que fazemos é adorar com qualquer maneira significativa de dedicação e santidade para nós. O que representa a santidade para um indivíduo determina sua adoração. Se um indivíduo sente que está honrando a Deus mantendo seu chapéu, esta é meramente sua ideia de adoração e santidade. Mas o ato de usar ou não usar uma cobertura na cabeça não muda Deus. Se outro indivíduo sente que está honrando a Deus sem seus sapatos, esse ato é uma evidência da sinceridade da adoração daquele indivíduo. Portanto, quando você vive a vida contemplativa, você respeitará o muçulmano que tira seus sapatos e senta no chão, e você respeitará aqueles que têm outras formas cerimoniais de adoração, e você também respeitará aqueles que não têm nenhuma forma de adoração, porque você saberá que cada um, a seu modo, está se dedicando a Deus e não a seu Deus, porque Deus não é a posse de nenhuma pessoa. Existe somente Deus, e Deus é Espírito. O contemplativo, então, está, na verdade, preparando o caminho para a paz mundial, porque ele está reconhecendo que há apenas um Pai, um Deus, igualmente de todos, e que todos os homens em todos os lugares são irmãos e irmãs. E, portanto, a única relação que é essencial é que nos tratemos como membros de uma única família unida. Fazer isso é amar o único e supremo Deus, mas é também amar o próximo como a si mesmo. Quando você reconhece Deus como Pai e todos os homens como irmãos, você acaba com uma das causas mais importantes da guerra,
E quando ama o próximo como a si mesmo, você acaba com o outro, porque as controvérsias sobre religião e rivalidade comercial sempre foram reconhecidas como as duas principais causas de toda a guerra e discórdia. Outro resultado importante de aprender a amar a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo não é imediatamente aparente. Se você pode aceitar a Deus como Espírito, nunca mais poderá temer. Você nunca pode temer a forma de governo que temos ou de qualquer outro país. Você nunca pode temer o que alguém faz. Deus está então animando a consciência humana, e porque existe apenas o poder de Deus, não há mais nada a temer. E quando o medo se foi, a causa final de nossas discórdias se foi. Quando aprendemos a amar uns aos outros, o que significa não temer uns aos outros, estabelecemos o padrão para a harmonia individual e mundial. Todos nós poderíamos viver em harmonia eterna se não tivéssemos medo. Mas se apenas deixássemos o medo se infiltrar em qualquer grupo de pessoas, facilmente poderia haver uma guerra de primeira classe. E então haveria lados tomados, seu lado e meu lado. Mas enquanto houver a percepção de Deus como Espírito, ninguém tem nada a temer, pois o Espírito preenche todo o espaço. E onde está o Espírito do Senhor, não há o que temer, nenhum perigo, insegurança ou poderes à parte de Deus. Portanto, apenas perceber que Deus é Espírito começa a libertar todo este universo do medo. Mensagem de gabinete. Grande parte da crença mundial sobre Deus é a verdade sobre a lei kármica de causa e efeito. É este equívoco geral que torna ineficaz muita oração. A oração é respondida apenas quando chegamos a conhecê-lo corretamente. Você realmente entende o significado da lei e da graça? Você realmente discerne que Deus não é responsável pelas recompensas e punições que experimentamos? Você pode perceber que nós mesmos colocamos em movimento as más e boas influências que tocam nossas vidas pela nossa ignorância ou por nossa consciência da natureza de Deus? Você entende como a crença em dois poderes nos restringe e como podemos nos libertar da lei de causa e efeito, pelo menos em alguma medida, e viver sob a graça? Nossos alunos devem sentir um profundo senso de responsabilidade por continuar o trabalho diário específico por uma realização de um governo espiritual universalmente expresso. Precisamos sentir o governo de Deus como uma lei universal de paz, justiça, vida e amor. Não que os mortais possam expressar essas qualidades, mas que Deus as expressa como seres individuais. O significado esotérico da Semana da Páscoa. À medida em que aprendemos a ver o significado por trás da observância de feriados, ou mais corretamente, dias santos, somos capazes de perceber como e por que certos dias foram separados por vários grupos religiosos como tempo de oração e meditação. Então podemos contemplar os princípios que hoje em dia comemoramos, em vez de considerá-los como meras férias do trabalho diário, que muitas vezes não nos fazem melhores no dia seguinte do que no dia anterior, exceto por aquele curto período de descanso. Quando os eventos que comemoramos como feriados ocorreram, sem dúvida não havia como pensar que por causa dos acontecimentos daquele dia, as pessoas em lugares distantes do mundo parariam em comemoração. Mas o fato é que esses dias se tornaram importantes, porque os eventos comemorados ilustram os princípios espirituais da vida que se demonstraram, princípios que todos os homens e mulheres podem adotar e pelos quais podem viver. A humildade e a benevolência da Quinta-feira Santa. Na véspera da Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se fez humilde diante deles. Levantou-se da ceia, tirou as vestes
e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13, 4, 5, 14. Na última ceia, ele os alimentou com o pão da vida. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Ele, desse modo, exemplificou dois dos maiores princípios da vida espiritual: a humildade e a benevolência, nenhum dos quais é corretamente entendido na vida humana. A maioria das pessoas interpreta a humildade como significando que uma pessoa se deprecia ou se considera menos digna do que outra, ou abaixo de outra. Mas a verdadeira humildade da Quinta-feira Santa, aplicada à vida espiritual, não tem esse significado. A verdadeira humildade é o reconhecimento de que eu, de mim mesmo, não sou nada. O Pai em mim é tudo. Não tem nada a ver com o fato de eu ser menos do que você ou o fato de você ser menor do que eu. Não tem nada a ver com o fato de me segurar no fundo e empurrá-lo para o primeiro plano ou vice-versa. É puramente um relacionamento entre Deus e eu. É um reconhecimento todos os dias e de todas as formas de que eu, de mim mesmo, não sou nada. Eu mesmo nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, presto falso testemunho. O Pai é a vida do meu ser. O Pai dentro de mim, a presença divina sempre comigo, constitui minha sabedoria, inteligência e sagacidade, minha força, minha saúde e minha beleza. Seja o que for que eu possa reivindicar como qualidade, não é minha. É a atividade de uma presença espiritual que atua como eu. No princípio, ela me criou como uma entidade individual. Formou para mim este corpo, esta mente e esta vida. E funciona como minha inteligência, atua como meu relacionamento com todos na Terra. Somos apenas humildes na medida em que realmente sabemos que isso é verdade e percebemos que aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo, ou que ele cumpre aquilo que nos é dado a fazer. Isto é ser humilde. Isso é a verdadeira humildade. A única autoanulação correta que existe é o apagamento de um senso pessoal de virtude e o reconhecimento de que Deus nos fez ou nos deu tudo o que somos e que Deus está atuando em nós e através de nós. Antigamente, o propósito da Quinta-feira Santa era que poderia haver um dia completo de descanso para contemplação e meditação sobre humildade e benevolência. A humildade deve vir primeiro, porque sem ela não pode haver um senso de benevolência verdadeiramente espiritual. Sempre nos lembremos de que, na verdadeira humildade, não estamos nos tornando inferiores a outra pessoa. Estamos nos sujeitando a Deus. Estamos nos entregando a Deus. Estamos dando a Deus nossa mente, alma, espírito e corpo. E estamos reconhecendo: Tu és a vida, Tu és o caminho e a verdade. Tu és meu ser, minha sabedoria, minha orientação, minha direção, meu apoio, meu suprimento, minha manutenção e minha eternidade. Quando começamos a compreender a benevolência em sua verdadeira luz, saberemos que nunca fomos caridosos ou benevolentes, nem jamais demos nada a ninguém, isto é, qualquer coisa que fosse realmente nossa. Devemos entender que tudo o que temos é nosso pela graça de Deus, e tudo o que damos, compartilhamos ou doamos, também o fazemos pela graça de Deus. Nós somos apenas os instrumentos através dos quais Deus atua. Primeiro, para nos fornecer as 12 cestas cheias que sobram para que possamos compartilhar. E então, para nos dar sua graça na forma de uma vontade, um desejo e uma oportunidade para compartilhar. Tem havido pessoas que foram tão generosas em suas doações que empobreceram a si mesmas.
mas isto é apenas porque elas acreditavam que estavam dando de suas próprias posses e não entendiam que não tinham nada para dar, mas que tudo que aparentemente possuíam pertencia a Deus. É, por exemplo, como presentear alguém com um buquê de flores e acreditar que elas são nossas. Elas nunca foram, nunca são e nunca poderão ser. São de Deus, formadas por Deus. Elas foram criadas por Deus e só crescem em nosso jardim em virtude de Deus. Quanto mais cortamos e damos, mais temos. Elas não são nossa possessão pessoal. Elas são confiadas a nós como uma expressão de beleza, mas sabemos bem que, se a deixarmos em nosso jardim, elas apenas apodrecerão e desaparecerão, e certamente não darão espaço para crescer mais. É no corte delas, no dar e compartilhar delas, na poda, que abrimos espaço para crescer mais. Através da contemplação da Quinta-feira Santa, aprenderemos que, não importa quanto dos bens deste mundo nós temos, estas coisas do mundo não são nossas. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E podemos ser tão generosos com ela quanto quisermos, desde que reconheçamos: isto que eu tenho é meu pela graça de Deus e é meu para usar e compartilhar. Nessa atitude, estamos impersonalizando o bem e novamente estamos sendo humildes. Novamente estamos dizendo: eu não sou caridoso porque não estou dando nada de mim mesmo. Eu não estou me sacrificando. Eu sou um instrumento de Deus, ajudando a atender a necessidade de outra pessoa. Deus encontrando a necessidade de outra pessoa através de mim. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Não é apenas uma declaração bíblica da verdade, é uma verdade viva. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E pela graça de Deus, tudo o que possuímos vem a nós. E pela graça de Deus, também nos é dado o desejo, a vontade e a oportunidade de compartilhar.